Agora que a gente já sabe o que são pares ordenados, a gente pode definir o que é um produto cartesiano. Veja bem, se a gente tem dois conjuntos, então A e B são dois conjuntos não vazios, a gente vai definir o produto cartesiano entre A e B como sendo A e aí esse xzinho B. Prestem bastante atenção na anotação, a gente usa o x entre os dois conjuntos. E quando a gente tem um conjunto A, x conjunto B, e claramente A e B são conjuntos, preste atenção, porque isso muda quando a gente fala de vetores, muda quando a gente fala de apenas números. Agora a gente está falando especificamente sobre o produto de dois conjuntos. Então a gente vai chamar isso daqui de A cartesiano B. O que é esse A cartesiano B? É o conjunto de todos os pares ordenados x e y, sendo que x pertence a A e y pertence a B. Em notação de conjunto a gente diz o seguinte: A cartesiano B é igual ao conjunto de todos os pares ordenados x e y, tal que o x pertence ao A e o y pertence ao B. Lembra que o E é uma conjunção e a conjunção só é verdadeira se os dois forem verdadeiros, ou seja, o x pertence ao A. Se o y não pertence ao B, não faz parte da conjunção, certo? Se o y pertence ao B, mas o x não pertence ao A, está fora, não está valendo. Então, as duas condições somadas, então a soma de condições, tá? Eu vou destacar essa daqui, que essa é a definição do produto cartesiano. Ademais, se a gente estiver fazendo o produto cartesiano e algum dos dois conjuntos for o conjunto vazio, o resultado vai ser um conjunto vazio. A gente vai ver alguns exemplos e vai ficar bem mais claro a partir de agora. Nesse exemplo a gente tem dois conjuntos, o conjunto A, que tem os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, que tem os elementos 1 e 2. Como é que a gente define o cartesiano de A com B? Note que a gente vai ver que o cartesiano de B com A é diferente, mas basicamente o cartesiano de A com B é o conjunto dos pares ordenados, sendo que o x pertence a A e o y pertence a B. Então a gente vai ter o par 1 e 2, 1 e 1, aliás, vou começar por ordem, né? 1 e 1, e a gente tem o 1 e 2. E o par 1 e 2. Aí a gente tem o par 2 e 1, e o par 2 e 2. A gente também tem o par 3 e 1 e o par 3 e 2. Todos esses pares ordenados compõem o conjunto que a gente chama de cartesiano de A com B, né? Então olha só, qual é a condição? O x tem que pertencer ao A. Então 1 pertence a A, 1 pertence a A, 2 pertence a A, 2 pertence a A, 3 pertence a A e 3 pertence a A. O y tem que pertencer ao B. Então a gente só tem elementos de B aqui. Basicamente é uma combinação, certo? É uma combinação de todos os elementos, desde que o x pertence ao A e o y pertence ao B. Como é que fica agora a representação no plano cartesiano? Então a gente tem lembra que há uma relação biunívoca. Então sempre que a gente tem um par ordenado, a gente consegue representar ele no plano cartesiano. Se a gente pegar o primeiro elemento como a projeção em x e o segundo elemento como projeção em y. Então a gente tem o ponto 1, 1. A gente pega o 1 e liga aqui o ponto 1, 1. Então este ponto aqui faz parte, né? Tem um par ordenado, tem por equivalência um par ordenado 1, 1, que faz parte do conjunto que a gente chama de cartesiano de A com B. Depois a gente tem o 1, 2, 1 em x e 2 em y. Então a gente tem esse cara aqui, ó, né? 1 em x, 2 em y. Depois o 2 e 1, então é 2 em x, 1 em y. Certo? 2 e 2, então 2 em x, 2 em y. Cada ponto representa um ponto equivalente a um par ordenado dentro do conjunto. 3, 1 e 3, 2.
3 em x, 1 em y, 3 em x, 2 em y. Aqui, então esses são os pontos que representam todos os pares ordenados do conjunto dado pelo produto cartesiano de A com B, do cartesiano de A com B. Depois a gente tem B cartesiano A, ele é o contrário. Olha só, se a gente coloca o B primeiro, a gente tem o conjunto em que, lembra que são um par ordenado? O primeiro elemento tem que fazer parte do primeiro conjunto. Agora o primeiro conjunto é o B. Então a gente vai ter 1 com 1, 1 com 2 e 1 com 3. Olha só, 1 com 1, tem o 1 com 2 e o 1 com 3. Depois a gente tem 2 com 1, 2 com 2 e 2 com 3. 2 com 2 e 2 com 3. Quando a gente desenha, a gente vai seguir a mesma regra, né? x1 e y1. Então é esse ponto aqui, ó. Ok? x1 e y2, então a gente tem aqui, ó. Só que a gente tem mais um aqui, ó. A gente tem o x1 e y3. Viu? Depois a gente tem o 2 com 1. 2 com 2. E 2 com 3. Né? Então ele tem essa característica, ó. Os pontos que a gente tinha no A com B, eles ficam, né, se a gente tem uma distribuição maior aqui ao longo do x, agora a gente tem uma maior ao longo do y. Veja que era x virou y, que era y virou x, certo? Vamos ver mais exemplos de como a gente determina cartesiano de dois conjuntos. Mais alguns exemplos para a gente entender mais como a gente determina o cartesiano. Imagina que a gente tenha, aqui o exemplo 2, um conjunto A que tem os elementos 2 e 3. A gente tem como definir o cartesiano de A com A, que a gente vai chamar de A ao quadrado, A2, na verdade, A2, certo? Aí o resultado desse conjunto é o seguinte, é o 2 com 2, o 2 com 3, o 3 com 2 e o 3 com 3. Ok? E a representação desse cartesiano, notem, aqui eu vou fazer ela rapidinho, aqui ó, 1, 2, 3. Eu vou fazer aqui ó, com 3. 3 em x, que tem que ter o 0, 1, 2, 3 em y. Ok? Então a gente põe um 1 aqui e 1 aqui. E aí a gente vai pegar o 2 com 2. 2 com 2 é aqui, ó. 2 com 2. Aí a gente tem o 2 com 3. 2 com 3 é aqui, ó. Certo? Eu vou fazer em vermelho aqui. Aí ele fica melhor. Ó. 2 com 2. 2 com 3. 3 com 2. 3 com 3. Dá um quadradinho. Certo? Então, também justifica um pouco do termo A ao quadrado. Mas a gente usa mais o A2, certo? Notem que não são só os pontos, né? Agora, no caso de um conjunto A, que ele é composto por infinitos termos, como por exemplo esse daqui, que é, na verdade, ele é composto por todos os números reais que estão dentro deste intervalo de x de 1 até 3. Então o x vai de 1 até 3. Quando a gente faz o cartesiano de A com B, a gente vai fazer todos esses elementos vezes o número 2, certo? O que acontece? A gente tem infinitos elementos. Se a gente pega nos extremos, a gente tem o 1 com 2. 1 com 2 dá aqui, ó, esse ponto aqui.
Ou no outro extremo, a gente tem 1 com 3. Daí esse ponto aqui. Só que tem todos os x, né, entre 1 e 3. Então você pega o 1,1, 1,2, 1,3, até o 2, até o 3. Ó. Então, na verdade, o cartesiano de A com B, sendo A um intervalo, ele dá este segmento aqui, incluindo os elementos, os pontos 1, 2 e 3, 2. Aliás, já estava esquecendo, como é que fica a representação em conjunto de A com B? A com B, ele vai ficar o seguinte, ó, o conjunto dos pares ordenados, né, de x, e o segundo elemento tem que ser 2, né, sendo que o x tem que pertencer ao A. Só que o A já é um número real entre 1 e 3, intervalo fechado, certo? Olha só. Então aqui a gente tem a representação, né, em notação de conjunto deste cartesiano de A com B. Fica para vocês o desafio de fazer o B com A. Eu não vou fazer. Só quero que vocês pensem como que ficaria o B com A. Ok? Escrevam aqui, ó. Esse último exemplo que a gente vai ver agora, vamos ver o que acontece se os dois conjuntos forem em intervalos, né? Olha só, o A é composto por todos os x pertencentes aos reais, desde que o x esteja entre 1 e 3, dentro desse intervalo fechado, incluindo o 1 e o 3. Agora, o B, ele vai ser todos os x pertencentes aos reais, de 1 a 5, incluindo 1 a 5. Se a gente faz o A cartesiano B, então a gente pega o x, né? Lembra, o primeiro elemento vem como x, e o segundo elemento vem como y. Apesar de aqui a gente tem o x, né, não muda nada se a gente chamar isso aqui de y e disser que o y está no intervalo, é totalmente equivalente. Então o conjunto ele vai ser escrito da seguinte maneira, aqui, ó, o x e o y é um par ordenado tal que x pertence a A e y pertence a B, ok? Como é que se representa isso no plano cartesiano? A gente tem o... Primeiro, a gente vai olhar os x pertencentes a A, de 1 a 3. Então a gente tem de 1 a 3, né, daqui até aqui. Então eu vou pegar outra caneta aqui. A vermelha, ó, a gente vê que ele vem daqui até aqui. E o B, os y pertencem ao B, e o B vai de 1 a 5. Então a gente tem daqui até aqui. Então nos extremos a gente tem 1 com 1, que é aqui, ó, não tem nada nem para a esquerda e nem para baixo, certo? Não tem para a esquerda porque não tem valores menores do que x igual a 1, e não vai para baixo porque não tem valores menores do que y igual a 1, ok? Aí depois para cima a gente tem o 1 e o 5 aqui, depois a gente tem o 3 e o 1 e o 3 e o 5. Olha que interessante. Isso aqui forma um retângulo, né? Vocês veem que essa escala vertical aqui eu acabei deixando ela mais apertadinha para caber no meu quadro, mas basicamente a gente tem todos os valores de pares ordenados que estão dentro deste retângulo aqui, ó. Todos, incluindo toda essa faixa aqui, ó, de x igual a 3, toda essa faixa aqui de x igual a 1, né? Notem que se aqui não tivesse o igual, a gente excluiria exatamente essa linha, mas todos os valores dentro desses limites estariam incluídos. Então a gente tem toda essa faixa aqui, ó, todos os valores aqui dentro, aqui, ok? Da mesma forma, a gente tem, ó, agora o B determina o x. Então os pares ordenados x e y, tal que o x pertence ao B.
certo? Então o B vai de 1 a 5, então vai de 1 a 5. E o Y pertence ao A. E aí a gente vai, o Y vai de 1 a 3. 1 a 3. E aí a gente tem aqui, ó, a gente pega os limites. E todos os pontos dentro desta região retangular aqui, ó, assim, todos esses pontos aqui, eles estão incluídos no cartesiano desses dois conjuntos A e B, né? Notem que o que esse aqui tem de altura, esse tem de largura, né? Só desculpem a escala aqui, porque foi o que deu para fazer no quadro, mas são exatamente iguais, só tem um tombamento aqui, né? E, enfim, aqui esse é um excelente exemplo do cartesiano. Por outro lado, se a gente, por exemplo, tirasse aqui, ó, o igual a 5, o que a gente teria? A gente tiraria toda essa linha aqui, mas manteria o espaço interno, e tiraria toda esta linha aqui, né? Mas manteria os pontos que estão abaixo da linha. A gente só exclui a linha especificamente. Tem algumas observações que a gente pode fazer quando tratamos de cartesianos, né? Desse cartesiano. Seguinte, se a gente tem dois conjuntos A e B e eles são diferentes, então a gente já viu que A cartesiano B não é igual a B cartesiano A. Ou seja, a gente diz que é não comutativo. Ok? A gente viu que muda. Da mesma forma, a gente tem, se A for finito e tem M elementos, e se B for finito e tem N elementos, o cartesiano A com B, assim como o cartesiano B com A, ambos serão finitos, né? E eles vão possuir M vezes N elementos, ok? Então, na verdade o B com A teria N vezes M, mas como a gente está falando de número de elementos, são números inteiros, inclusive números naturais, o produto de números naturais é comutativo, ok? A terceira observação que a gente faz é o seguinte: se A e B são não vazios, ó, se nenhum dos dois é vazio, e pelo menos um dos dois for infinito, então o cartesiano A com B e o cartesiano de B com A serão conjuntos de tamanho infinito. Basta que um dos dois seja infinito para que o cartesiano seja infinito, ok?